Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Open MRS, lançamento dos desafios desse novo ciclo do Open MRS. A gente vai contar um pouquinho para vocês de toda essa trajetória dos desafios, do que a gente tem de inovação aberta aqui dentro da MRS. Meu nome é Diego, eu faço parte do time da Neo Ventures. A gente está auxiliando esse processo de inovação aberta dentro da MRS. Já gostaria que vocês colocassem aí no chat de onde vocês estão falando, qual lugar que vocês estão falando. Fiquem à vontade para interagir bastante com a gente aqui. Hoje é para deixar claro todos os desafios, tudo que a gente tem dentro dos desafios da MRS para a inovação, tá bom? Eu já peço aí para vocês colocarem no comentário a cidade de onde vocês estão falando, de onde vocês estão. Compartilhem um link também com quem está interessado na área, de descobrir um pouco dos desafios do dia a dia da MRS. Então, essa é a sua chance também de poder solucionar um case real e conseguir, né, junto a gente, conseguir solucionar problemas dentro da MRS. Vou pedir só para o pessoal compartilhar minha telinha aqui com vocês, para que a gente possa começar o nosso dia de hoje. Vou pedir para o pessoal. Boa! Então, pessoal, como eu disse para vocês antes, esse é o nosso webinar de lançamento, né? Tirando as dúvidas de todos os desafios propostos pelo time da MRS. A gente vai contar com especialistas aqui para poder destrinchar ainda mais desafios, deixar esse desafio claro para vocês, para que vocês possam vir trazer soluções inovadoras para o nosso processo dentro aqui da MRS, tá bom? Gostaria agora de convidar o especialista de inovação da MRS, Alexandre Singer. Fala, Diego. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Mais um ano, né? Mais um ciclo de inovação aberta da MRS, né? É uma empresa que é uma das maiores ferrovias do Brasil, né? Está aí com dezenas de milhares de ativos sob a sua gestão, responsável por mais de 20% da exportação, né, do Brasil passa nas nossas ferrovias. A MRS ela atinge vários terminais, vários portos, e ela sempre teve um viés de muita preocupação com melhoria, né, principalmente com segurança, com sustentabilidade, com eficiência operacional. E não é à toa que a gente está aqui hoje, né? A gente quer, mais uma vez, ser inovador, ser melhor, fazer melhor e está construindo juntos a ferrovia do futuro. A gente conta com um centro de controle, um dos mais modernos do mundo, e a gente transporta aí de tudo, né? Desde cargas de minério, siderúrgicos, agrícolas, grãos, açúcar, né? E até containers. Então, a MRS ela tem se reinventado de várias formas e o dia que hoje é mais do que especial para a gente encontrar novos caminhos para construir essa ferrovia do futuro. Bom, o OpenMRS, ele de fato traz um viés de uma nova forma de relacionamento de uma empresa super tradicional com esse ecossistema de inovação, com esse mundo cheio de mudanças que a gente tem vivido, exatamente para tentar colher desse mundo as melhores ideias, tá? E hoje a gente traz aqui os desafios de duas grandes diretorias da MRS, justamente para falar que a gente quer compor aí soluções que consigam atender a MRS como um todo, né? Então, a gente, como empresa, sempre olhou muito para o nosso core business, né? Sempre focou bastante em se desenvolver como ferrovia e hoje a gente tem tentado trazer alguns desafios um pouco mais abrangentes, né? Que vão permitir que as soluções sejam aplicadas em diversos setores da companhia e resolver o problema de várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Esse é o viés do OpenMRS desse ano e eu queria compartilhar com vocês também um pouquinho do cronograma que a gente desenhou para esse ano. Bom, a gente está aqui exatamente no período de inscrições, tá? Então, se encerrando no próximo domingo, dia 24, e a gente já formou um super time aí de especialistas para cada um dos desafios que vão fazer tanto a seleção no período de 25 ali a 1º de agosto, quanto vão participar do bootcamp, tá? Período esse em que as empresas que se inscreverem e forem pré-selecionadas vão participar de um período de imersão junto com esses especialistas da MRS e vão poder detalhar, refinar a solução de cada uma delas, exatamente para um contexto do momento MRS de hoje, né? Então, vão trazer uma proposta realmente adequada para a MRS em cima do que eles já tinham se proposto
no período de inscrição. Tá? Em seguida, essas propostas, já aí com preço, prazo, escopo muito bem detalhados, vão ser apresentados para os diretores e os gerentes gerais dessas duas diretorias que estão compostas com a gente hoje, e aqueles que atingirem o resultado satisfatório vão passar para a etapa de contratação, vão seguir durante 3 meses, aproximadamente 3 meses de prova de conceito, desenvolvimento das provas de conceito junto com a gente, até o final do ano, e no primeiro trimestre do ano que vem a gente tem a apresentação do Demo Day, que a gente vai ver de fato as soluções aplicadas funcionando, né? Pelo menos aquela primeira parte conceitual ali, realmente funcional, entregando algum valor para a MRS. E, bom, de posse aí desse nosso cronograma, que eu queria chamar de novo o Diego para começar a apresentação das empresas, mais uma vez já agradecendo às diretorias de operação e manutenção, que são muito parceiras da inovação, são super proativas e tem um timaço de especialistas aí super dispostos a contribuir com a gente. Obrigado, pessoal. Ô, Alexandre, coisa boa, né? A gente vê a inovação acontecendo de fato, né? A gente fica muito feliz. Então, boa tarde para quem está chegando aí. Já estou vendo aqui nas mensagens da Camila, do Murilo, do João. Já compartilho o link com o pessoal aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios, né? Sejam todos muito bem-vindos. Já vi o pessoal falando do time do Rio de Janeiro aqui de pulverização, legal. Atendimento externo de vagões de Baixo Santista. Laura, seja bem-vinda. Ayrton. Então, todo mundo muito bem-vindo. Então, legal a gente ver os nossos desafios hoje, né? Então, os desafios vão ser focados tanto na parte de operação e manutenção, né? E, sem mais delongas, a gente vai trazer aqui para vocês quais são os títulos dos nossos desafios nessa área, né, de operação e manutenção. Então, o primeiro desafio que a gente tem é o desafio de prevenção de vandalismo e furto, né? É um desafio real, que é vivenciado no dia a dia da empresa. O segundo, inspeção e obras em regiões de acesso restrito, também acontece bastante. O terceiro, integração da coleta de dados de ativos móveis e fixos. E o quarto, projeção de carga e descarga. Então, se você já conhece, já tem familiaridade com o tema, tem o interesse de poder participar junto a gente para poder solucionar esses desafios, fique à vontade aí para poder também participar com a gente no chat, mandar perguntas, né, interagir com a gente para que a gente possa deixar claro todos esses 4 principais desafios. Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro desafio aqui hoje. Nosso primeiro desafio é a prevenção de vandalismo e furto. E para que a gente possa conversar sobre esse desafio, eu gostaria de convidar agora nossos 2 especialistas, Nicolas Parma e André Lisboa, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse desafio que é a prevenção de vandalismo e furto. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, André. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, eu sou o Nicolas Parma, sou da área de planejamento de manutenção de locomotivas e estou aqui hoje junto com o André, que é da área de operação, para falar um pouquinho para vocês sobre o case de prevenção de vandalismo e furto dentro do OpenMRS, com o objetivo de buscar o auxílio, né, de empresas externas para a gente conseguir atuar dentro desse problema. Dentro da nossa operação na MRS, nós circulamos com os nossos trens por uma longa extensão de malha ferroviária, passando por regiões urbanas e também por regiões remotas, e até muitas vezes, né, por trechos de ferrovias pertencentes a outras concessões ferroviárias. Em determinados trechos, dentro de toda essa sua extensão, o trem ele precisa circular em baixa velocidade por requisitos de segurança, o que gera oportunidade de vandalismo dos ativos, né, como é o caso, por exemplo, do corte de mangueira de vagões. Esses casos geram a necessidade de parada da composição e, em certos casos, leva até mesmo a possibilidade do furto de carga, né, onde pessoas conseguem subir nos vagões e fazer a retirada das cargas. Além desse exemplo, também temos os casos de vandalismo em locomotivas, que podem ocorrer tanto em trechos urbanos quanto remotos, tanto na mesma situação do exemplo anterior, quanto com locomotivas que estejam paradas ao longo do trecho, como é o caso de arrombamento de cabines, né, do vandalismo dos vidros das locomotivas, né, e até mesmo os furtos de antenas, buzinas, fios de cobre e até mesmo do combustível.
Ou seja, o vandalismo ele pode ocorrer de diversas maneiras e em diversos ativos também. E dentro desse cenário, né, a MRS ela sofre impactos tanto financeiro, né, como é o caso para a reposição dos componentes e materiais, mas também quando a gente fala da indisponibilidade desses ativos para manutenção e reparação dos danos causados, e como também um próprio impacto no volume de carga transportada quando a gente considera os casos de furto de carga também. Mas e aí, André, fala um pouquinho para a gente quais são as principais dificuldades e os fatores limitantes que temos hoje para atuar dentro desse cenário? Bom, pessoal, as soluções apresentadas por vocês, elas devem atender a alguns fatores limitantes, né? A gente pensa na questão do peso. O peso aí, se a solução for para aplicar em algo dos vagões ou das locomotivas, deve-se levar em conta que não deve impactar em grandes pesos, porque aí teríamos que fazer algumas compensações, né, no volume transportado, o que não seria tão interessante para a empresa. Ela também deve levar em conta a questão dos stakeholders, né, a comunidade. Então, assim, soluções que apresentam muito barulho, né, a questão da poluição sonora, também deve ser pensadas, né, algo negativo para a gente aqui. E a questão também do tempo de carga e descarga, né, se a solução for pensada em algo para aplicar nos vagões dos nossos ativos, é muito interessante pensar também que esses vagões vão ser carregados e descarregados, e é um peso, um tempo muito grande, né, para aplicar ou tirar essa aplicação dessa ferramenta, impactaria muito a questão do nosso fluxo aqui na empresa. E aí, a gente apontou algumas métricas, né, que a gente acredita que, atingindo elas, o nosso objetivo será cumprido, né. A gente enxerga que precisamos de uma redução nas perdas por furtos, né? Uma solução também que pode ser a questão da identificação do local ou ferrovia onde está acontecendo esse furto. Isso porque, né, no nosso cenário atual, hoje temos uma grande dificuldade de localizar essas áreas, né, onde está acontecendo, para ir tomar nossos planos de ações, né? Bom, pessoal, é isso. A gente está bem ansioso aí para receber, né, a ideia de vocês, para a gente encontrar junto a melhor solução, e obrigado pela atenção de todos, boa tarde, vem inovar com a gente aí, pessoal, obrigado. Boa, muito bom, Nicolas, muito bom, André. Então, pessoal, acho que ficou claro, né, o desafio, como é complicado esse desafio também, até pela redução da velocidade e tudo mais. Pessoal, temos algumas perguntas aqui, na verdade, temos a primeira pergunta aqui. O João perguntou aqui se vocês já tentaram alguma solução para esse tipo de iniciativa, né? Se vocês já fizeram alguma iniciativa de solução para esse desafio. Ô Diego, falando precisamente para o caso, por exemplo, do vandalismo de locomotivas, já tentamos, não só nós, como outras ferrovias também, já tentamos, por exemplo, colocar grades em volta de alguns componentes, mas que em determinado momento também não se mostrou uma solução efetiva, né? Dado que a gente também ocorria um vandalismo das grades da mesma forma e a gente tinha o vandalismo dos componentes. André, alguma solução que pode ser aplicada olhando principalmente do ponto de vista de operação? Pessoal, já foi pensado muito na questão do material, algum material de revestimento para as mangueiras, né? Que foi um dos exemplos aí que o Nicolas trouxe, que há esse corte de mangueira para parar a composição, mas o nosso receio é questão de se evitando aí ter outra ação para parar a composição e ser, às vezes, muito mais prejudicial, tanto na composição do trem, quanto para a comunidade em si também, né? Que a gente deve pensar. Então, assim, a gente teve algumas frentes, mas hoje ainda é um problema para a companhia, né? Por isso a gente trouxe aí para o Open. Legal demais, André. Legal, Nicolas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Eu tenho uma curiosidade, assim, né? A dificuldade de localizar as áreas ali, né? Que está citado ali no nosso exemplo. Como que é isso no dia a dia? Realmente é muito difícil identificar onde acontece esse fato, né? É difícil localizar onde de fato acontece esse tipo de iniciativa?
Diego, hoje, né, igual eu comentei, a gente atua por uma longa extensão de malha ferroviária, né, trechos muitas vezes remotos, e muitas vezes a gente só consegue saber o local onde a gente descobriu que teve algum problema, né, que a gente viu que às vezes a buzina estava faltando, tinha alguma antena faltando, que os cabos estavam cortados, mas a gente não consegue afirmar, né, ou ter alguma certeza realmente de quando isso ocorreu, né, em que local exatamente isso ocorreu, para que eventualmente a gente consiga ter alguns direcionamentos internos e até externos para a tratativa do problema. Então, hoje é uma das nossas, né, principais dores também, não só, claro, tratar o problema, mas a gente também conseguir identificar e conhecer ao certo como e quando isso aconteceu. Perfeito, perfeito. A Ana fez uma pergunta aqui também. Quais os tipos de tecnologia que já foram usadas para essa solução, né, no caso? Se já teve algum tipo de tecnologia também? Diego, em termos de tecnologia, pensando em questão de sensoriamento ou algo do tipo, eu não me recordo de alguma aplicação recente para a tratativa desse problema, tá? As principais soluções, elas foram focadas não em identificar quando isso ocorreu, mas sim pensando em prevenir que isso ocorra. E aí, igual comentei, né, seriam casos de grades ou materiais de revestimentos em alguns componentes, cabos específicos, né, pensando em dificultar que o vandalismo ocorra. Perfeito, perfeito. Murilo tem uma dúvida aqui, mas Murilo, a gente vai responder sua dúvida, né, sugestão e tudo mais nas próximas etapas, né, em quem pode participar. Então, se você tem uma ideia, a gente vai explicar para você tudo direitinho, como participar, como se inscrever. Então, a gente vai apresentar os desafios aqui e lá na frente a gente explica direitinho como vocês podem participar, tá bom? Então, a gente explica isso com vocês, como cada um pode se inscrever em cada iniciativa. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, André, pela participação de vocês. A gente fica muito feliz aí. Esperamos que tenham várias soluções legais aí. Eu já pensei em 1001 coisas aqui na minha cabeça. Valeu, obrigado, Diego. E convidar o pessoal aí a participar, né? Também estamos muito ansiosos para atuar dentro desse desafio. E a gente vê grandes potenciais, grandes soluções aqui para nos ajudar. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Legal demais. Deixa eu pegar a perguntinha do Murilo aqui também. Então, pessoal, hoje a gente vai apresentar os desafios para vocês, primeiramente, né? Então, a gente teve nosso primeiro desafio agora, prevenção de vandalismo e furto. Agora a gente vai apresentar o segundo desafio, que é inspeção e obras em região de acesso restrito. Depois a gente vai para a integração da coleta de dados e ativos móveis e fixos. Por último, projeção de carga e descarga. E a gente vai responder essas dúvidas igual a do Murilo, com o passar dos desafios. Mas, primeiramente, a gente vai apresentar cada um, detalhar cada um. Então, Murilo, se tiver também alguma sugestão para essas outras iniciativas, fique à vontade para poder divulgar aí no chat para a gente. Fique à vontade para a gente poder tirar essa dúvida. E lá no final a gente vai falar um pouquinho de como participar, como seria o nosso processo de toda inscrição e como vocês podem auxiliar a MRS a trazer soluções para esses desafios. Perfeito? Então, gostaria agora de chamar o Diego e o Fabrício, né, o Diego Rosa e Fabrício Alves, para falar um pouquinho sobre o nosso desafio de inspeção e obras em regiões de acesso restrito. Então, boa tarde, Diego, boa tarde, Fabrício, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Fiquem à vontade para poder falar um pouquinho. Eu sou o Diego Rosa, jornalista de infraestrutura. Estou passando aqui com vocês um dos maiores desafios enfrentados pela empresa, que é garantir a confiabilidade dos ativos de infraestrutura dentro de uma região onde não é possível, né, o acesso de pessoas. Hoje, né, a operação da MRS possui um trecho ali de aproximadamente 6, 7 quilômetros, onde ela está localizada a jusante de uma barragem que possui risco de ruptura. E devido a esse risco, né, de ruptura, essa região aí de 6, 7 quilômetros, não é possível ter acesso de pessoas. Então, toda a confiabilidade, né, dos ativos de infra, né, a gente está falando ali de taludes, bueiros, túneis,
pontes, viadutos, todos esses ativos que a gente, teoricamente, tem que inspecionar e dar a devida manutenção, a gente encontra, né, essa dificuldade. Então, a gente precisa, né, de soluções tanto para inspeção quanto para realizar a manutenção. Por exemplo, né, se eu tiver um problema num aterro, como que eu faço uma obra de contenção para esse aterro, né, utilizando algum equipamento remoto, alguma operação autônoma, dado que eu não posso chegar pessoas nesse local. E o outro desafio, né, dentro aqui das nossas dificuldades, trata também das inspeções, né, como que eu identifico esses problemas. E aí o Fabrício, né, especialista também de infra, vai detalhar isso para vocês. Então, pessoal, exatamente como o Diego introduziu, dentre, né, os ativos de infraestrutura aí, os bueiros, né, também chamados aí de obras de arte correntes, são os ativos de maior complexidade para a gente conseguir obter as inspeções aí, tá? Qual seria, então, os objetivos, o principal objetivo, né, das nossas inspeções dos nossos ativos de bueiro? Obter aí imagens, né, e filmagens também internas, né, ao longo de todo o corpo do nosso dispositivo, tá? Com boa qualidade de iluminação, né, já que a gente trata de um ambiente escuro, né, com baixa luminosidade no interior dos bueiros, e com boa qualidade também de resolução para a identificação aí de manifestações patológicas, né, que permitam a gente um diagnóstico assertivo aí sobre a integridade, né, do nosso ativo. Vou citar também aqui agora algumas particularidades que tornam, então, essa atividade aí bastante complexa, né, nas nossas asas aí na zona de autossalvamento, tá? Por exemplo, quanto às dimensões, né, dos nossos ativos, eles têm dimensões restritas, né? Os bueiros, então, eles têm dimensões aí a partir de um bueiro tubular de 1 metro de diâmetro, tá? Temos aí também, quanto à extensão desses ativos, a gente tem bueiros aí com comprimentos de até 120 metros de extensão. Dificuldade de acesso, igual está ilustrado aí para a gente, né? Se a gente vai estar falando de uma solução em drone, né, que é uma possibilidade, né, que a gente imagina, a gente vai ter pontos de decolagens ali situados a 400 metros de distância da entrada do nosso ativo. Restrição quanto à visualização, né? Efetivamente, a gente tem ali, em alguns dos nossos ativos, vegetação densa no entorno, né? Próximas entradas de montante, de jusante, podem dificultar esse acesso também de né, do recurso que a gente for adotar. Restrição de sinal, né? Importantíssima, né? A gente tem ali o próprio corpo do aterro, né? Que vai dificultar aí esse link de comunicação entre o operador e o equipamento que estiver realizando a inspeção. A presença de degraus em alguns dos ativos, em 2 dos ativos lá, dentro dos 14 bueiros que a gente tem lá, né, 2 dos ativos têm presença de degraus ao longo do corpo, né, internamente, no bueiro. Falei assim, a gente estava imaginando, assim, comentando sobre drones, mas a solução que a gente imagina não necessariamente precisa ser por drones, tá, pessoal? Qualquer outro recurso tecnológico que venha, né, a solucionar essa dor que a nossa área tem. Mas é importantíssimo que o desenvolvedor esteja ciente, né, sobre a impossibilidade, né, de acessar o local fisicamente para o resgate do equipamento numa eventual queda, né, ocasionada aí por um motivo diverso, né, pode ser por colisão com algum obstáculo, né, que a gente sabe no interior do bueiro também ele vai dividir esse espaço aéreo no interior lá com morcegos, né, que é muito comum ter nesse tipo de ambiente, né, e a perda de sinal também, que pode ser um motivo real, né, da queda aí de um equipamento como esse, que é possivelmente uma das maiores dificuldades para a gente aí, que a gente acha que o pessoal vai enfrentar. Então, seria isso aí, pessoal. Podemos abrir para as dúvidas, né? Boa, bom demais. Já voltei aqui, o pessoal já me trouxe de volta também. Explanação muito legal, Diego, Fabrício, parabéns. Marcelo tem uma questão aqui que é muito interessante, né? Quais equipamentos são usados para realizar as obras nessa região? Né? Então, ele perguntou aqui para a gente quais são os tipos de equipamento utilizados, né? Marcelo, hoje, né, para fazer obras de contenção de talude, né, o recurso que a gente tem hoje é a utilização de equipamentos
autônomos ou remotamente operados, né? Porque justamente pela impossibilidade de fisicamente se chegar ao local. Então, nós já temos alguns taludes que sofreram alguns deslizamentos, a gente tem obra em andamento, onde a gente utiliza esse tipo de equipamento, né? Então, a busca nossa por ser mais eficiente em relação a esses equipamentos, né, tem que ser uma solução financeiramente viável e mais eficiente para outros tipos de problema, né? Tem vários tipos de soluções de contenções que a gente pode ser necessária executar obras e que esses equipamentos que hoje a gente tem para operar não tenham condições de fazer 100% do serviço. Bom, legal demais. O João comentou aqui, somente equipamentos que realizam obras e inspeções simultaneamente são desejados? Não, a gente pode separar, né, as disciplinas daí. A questão de inspeção, né, ela é prioritária, né, a execução das obras, né? A gente tem primeiro aí, dentro da nossa rotina aqui de desenvolvimento e manutenção dos nossos ativos, primeiro vem a priorização dos ativos, né? Quais ativos que vão ser alvo aí de intervenção, né, de projetos de recuperação, para depois, em si, elaboração dos projetos e atuação como execução de obras, tá? Então, não necessariamente a mesma solução tem que atender aí a ambas as dificuldades, né? Boa. Não, legal demais. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, a gente não tem nenhuma pergunta a mais. Então, agradecer a participação do Diego e do Fabrício. Acho que ficou tudo muito claro também. Deixaram dicas valiosas também aqui para a gente, né? Então, redução tem que ter um custo viável, a dificuldade do acesso ali, né? Em questão de sinal, de posicionamento e tudo mais. Então, acho que são insumos relevantes aí para quem for propor algum tipo de solução. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Bom demais, hein, pessoal? Vamos acompanhando, escutando aí ativamente cada frase, né? Cada detalhezinho é importante na hora da gente montar a nossa solução para o desafio, né? Vamos para o próximo. Nosso próximo desafio agora é a integração da coleta de dados de ativos móveis e fixos, né? E para falar um pouquinho sobre esse desafio, gostaria de convidar aqui para a gente Fernando Manzotti e Marcos Eudócio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sou o Fernando Manzotti, mais conhecido aqui na MRS como Manzotti. Atuo aqui na área na Gerência Geral de Engenharia da Manutenção, como especialista em telecomunicações. Aí vou deixar a palavra para o Marcos. Obrigado, Manzotti. Eu sou Marcos Eudócio, pessoal, sou especialista de pesquisa e desenvolvimento também na engenharia de manutenção. Tá. Então, a ideia aqui, turma, é a gente trazer, né, dentre os desafios que estão sendo apresentados aqui, esse desafio é um desafio bem importante para a MRS, que seria a gente fazer uma integração de toda a questão de coleta dos dados dos ativos fixos e móveis da MRS. Qual que é a ideia, né? Hoje a MRS possui um bem, né, que é o maior bem, assim, que são as locomotivas, que elas transitam em toda a malha da MRS, no qual ela por essa particularidade, ela consegue ter acesso a diversos pontos da ferrovia, né? E esse equipamento, hoje, ele possui diversos sistemas instalados dentro da locomotiva. Então, a gente tem diversos sistemas que cada um desses sistemas utiliza uma antena ou um equipamento diferente no qual a gente precisa fazer o acesso ao ambiente externo. Uma vez que ele é móvel, a gente não consegue ter um acesso físico, uma linha física, então a gente precisa, né, que esse equipamento, né, que essa locomotiva, para acessar o ambiente externo, para ela fazer algum envio de algum dado, de alguma informação, seja dado de voz, dado físico mesmo, né, o
o dado propriamente dito, ela precisa estar conectada numa rede wireless, no qual ela utiliza diversas antenas, né? Hoje, né, seguramente a gente está falando em torno de 11, 12 antenas, né, Marcos? A ponto que a gente, né, faça essa conexão, né? Então, a ideia, né... Pegando como exemplo aí Pode falar. Só te interrompendo, Manzotti, pegando como exemplo a C44, que é um modelo, né, ela tem no mínimo hoje 8 antenas, né, Manzotti, instaladas aí em cima do teto da máquina, né? Então, até a ilustração ali do desafio traz um pouquinho hoje da nossa realidade, né? Exatamente. Então, qual que seria, né, a nossa... Então, como a gente tem diversos ativos, né, ao longo da via, a gente tem ativos fixos, a gente tem ativos móveis, a ideia é que esse bem, que esse ativo primordial para a MRS fosse, né, um instrumento para fazer toda essa coleta, o armazenamento desses dados e o envio desses dados de uma forma que a gente conseguisse tratar essa informação a ponto de a gente, né, fazer toda a telemetria, ver as questões relacionadas de todos esses ativos que estão, né, que estão no campo. Evidentemente, né, isso, né, tem algumas premissas e, consequentemente, algumas dificuldades, né, no qual eu até passo a palavra ao Marcos, que ele vai falar dos pontos relacionados aos ativos fixos, aos vagões e todos esses pontos. Uhum. Perfeito, Manzotti. Aqui, pessoal, como o Manzotti comentou, né, dentro da estratégia nossa de manutenção, né, cara, hoje a gente, dado é um novo petróleo, né, então a gente está numa tomada realmente de sensorizar e coletar cada vez mais os ativos para fomentar as nossas estratégias. E nessa linha, né, a gente tem interesse em dados que os vagões geram, em dados que os ativos ao longo da malha geram, e a gente tem uma restrição, né, de alimentação, por exemplo, desses possíveis sensores ou desse instrumento que vai coletar os dados. Como é que eu vou, por exemplo, cabear um vagão, né, um negócio que tecnicamente a gente vê que não é viável. Então a gente precisa ter realmente dispositivos de baixo consumo de energia, né, que consiga comunicar com a locomotiva, como a Manzotti trouxe, né, ela vai ser o nosso centralizador, né, dessas informações, ela consiga coletar informações ao longo da malha de ativos fixos, por exemplo, que às vezes não tem cobertura de dado, né, então a máquina, ao passar por ali, essa composição, ela vai receber esse dado e deve, né, o que a gente idealiza, que ela receba esse dado e quando tiver conectividade ela transmita. Então essa é a nossa ideia, né, dentro das restrições que a gente tem aí dentro do desafio, né. Então é realmente a questão da alimentação desses ativos e a cobertura, né, que hoje a gente não tem em vários pontos. Exatamente, esse é um ponto bem importante que o Marcos levantou, é que assim, a MRS ela atua, né, nos 3 estados aqui, que é Minas, Rio e São Paulo. Evidentemente, a malha ferroviária da MRS, ela percorre regiões remotas, regiões afastadas digamos, cidades, regiões afastadas de alguma cobertura, de alguma operadora de celular, e evidentemente, grande parte desses trechos que a MRS, que essa locomotiva vai percorrer, ela estará em regiões onde não haverá nenhuma cobertura de nenhum sistema, no qual ela precisa ter uma forma de armazenar esse dado e, quando houver essa conectividade, ela poder fazer a transmissão desses dados para o centro, onde for definido que será feito esse tratamento desses dados, posteriormente. Você quer... Perfeito, pessoal. O pessoal elogiou aqui, o Ronald até comentou, bacana demais, né? Os dados é uma coisa muito interessante. A gente tem uma perguntinha da Ana, que é uma perguntinha bem legal. Quais os tipos de dados que são coletados e transmitidos? Ela gostaria de saber que tipos de dados vocês querem coletar e quais são esses aí transmitidos no processo. Manzotti, posso responder aqui? Pode. Beleza. Ana, hoje a gente assim, tem diversos dados, né? Se a gente pegar uma locomotiva, por exemplo, a C44, ela tem mais de 250 variáveis hoje que estão no log de falha dela. Então, isso vai desde o log de falha do ativo, o log de funcionamento do ativo, a sensorização, sensores de temperatura, por exemplo, vibração, que a gente deseja instalar nos vagões, por exemplo, georreferenciamento. Então, são esses tipos de dados aí que a gente pretende armazenar e trafegar.
mas nada impede também, né, de uma solução que armazene imagens ao longo da malha, por exemplo, né, com vídeo, condução, tipo simulação, na verdade, registros de condução. Então, assim, são dados diversos, né? Realmente vai desde logs, né, de falha até realmente vídeo, por exemplo, em determinado trecho, né, que a gente queira monitorar, por exemplo. Até um ponto que eu acrescentando, falando de ativo fixo, a gente tem diversos ativos ao longo da malha. Um deles, como exemplo, seria um lubrificador de trilhos que a MRS possui, no qual ele tem um tanque de lubrificação, né? Um dado, vamos colocar um dado muito simples, seria a máquina, ao passar, ela conectar nesse lubrificador de trilhos e trazer informação de quanto de lubrificador tem dentro do tanque daquele ativo. E durante um processo de conectividade, ela falar que o ativo fixo do KM X tem meio tanque de combustível, meio tanque de lubrificador. Aí, para a gente poder tratar esses dados e saber quando seria o momento exato da gente enviar um time de manutenção para fazer, para completar aquele tanque de lubrificador. Mais ou menos algo perfeito, Manzotti. Perfeito. Responde até um pouquinho o que o Alexandre perguntou aqui, né? Com qual frequência os dados precisam ser coletados? É real time? Sim, já vou pegar um gancho aqui de novo por locomotiva, tá? Nosso desejo é que seja real time, principalmente quanto a log de falha. A gente precisa, por exemplo, em caso da locomotiva apresentar uma pane, uma parada no trecho, se ela tiver, óbvio, online, a gente conseguir, em tempo real, coletar o que está acontecendo com ela e tomar decisão aqui na radiomecânica, né? Então, enfim, se a máquina tiver, o ativo tiver online, em tempo real, né? A gente deseja ter acesso e conseguir puxar essa informação. Vai depender de cada caso, né? Boa, exatamente. Legal. Haverá um caso que serão no real time, será um caso que será de acordo com a necessidade. Então, para cada necessidade ali na região, a gente vai ter uma particularidade da necessidade de como que esse dado será tratado e como que ele deve ser trazido para a MRS. Pô, legal demais também, é bom deixar claro para o pessoal que vai ter o bootcamp, onde é que vocês vão aprofundar nisso também, né? Então, vocês vão conseguir ali identificar que tipo de dados vocês vão coletar nessa semana, vocês vão conseguir aprofundar nisso. O João perguntou aqui se existe algum sistema nas locomotivas que poderiam ser aproveitados na solução, né? Se já existe algum sistema implementado. Ou na via, né? Na locomotiva ou na via. Existem alguns ativos que poderão ser aproveitados. Naturalmente, tudo isso vai ser de encontro com a solução que será proposta, né? A solução ela vai envolver, né, o entendimento do que hoje de fato existe no ativo e o entendimento do que será proposto para compor essa conectividade no ativo. Aí, com isso, a gente consegue balizar o que de fato será aproveitado e o que de fato não será aproveitado, naturalmente. Oh, perfeito. Inclusive, no Bootcamp, a gente também pode utilizar para isso, para a gente poder verificar qual desse processo a gente consegue Exatamente. É isso aí. Boa. Marcelo até perguntou aqui também, o integrador só iria transmitir os dados ou também receber dados/comandos? Ele precisa, respondendo aqui, pessoal, ele precisa receber também, tá? A gente tem algumas soluções que a gente pretende embarcar no futuro que elas dependem de receber informações, né, para tomar decisões, por exemplo. Por exemplo, pedir um log de um ativo, né, que não está em tempo real. Então, ele tem que ir lá e conseguir solicitar que o processo, né, rode e gere esse log. Então, sim, precisa receber e enviar. Oh, perfeito, perfeito. Agora eu acho que o Natan perguntou sobre o meio ambiente. Natan, não tem nenhum desafio ligado diretamente por enquanto, mas a gente pode comentar depois lá. Até no próprio site da MRS tem muita coisa falando disso, que eu já visitei lá também, tá? O Ronald colocou que é um grande desafio, mas com certeza será uma mudança de patamar para a MRS, frente à importância da rastreabilidade dos ativos ao longo da malha. Perfeito, Ronald, é isso que a gente quer buscar e quer buscar isso juntos, né? Juntos com vocês aí, junto com as soluções que vocês podem trazer para a gente aqui também. Então, muito obrigado, Marcos, pela explicação, muito obrigado, Manzotti, vocês foram ótimos mesmo, de verdade. Desafio muito legal aí pela frente, a cabeça da gente já fica pensando várias coisas aqui também. Não, perfeito, muito obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade e, como já dito, vem inovar com a gente aí, que estamos aqui para isso.
Boa. Bom demais ver essa energia. Vamos junto. Boa. O Ronald colocou aqui: será possível obter informações dos ativos instrumentados de circulação ao longo da margem, possível anormalidade do próprio ativo? Vai depender da solução, Ronald. Vai depender da solução, de fato. Tá bom? Vai depender de qual desafio que a gente vai diretamente, né? Bom, próximo desafio, projeção de carga e descarga, né? É o nosso próximo desafio. E para esse desafio, eu gostaria de chamar aqui o Anthony e a Silvia. Tudo bem? Oi, Anthony, boa tarde. Silvia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda, né? Pessoal, vou me apresentar aqui. Boa tarde a todos. Eu me chamo Silvia, né? Trabalho na engenharia de transporte, sou especialista lá. Vim falar um pouquinho do desafio aí de projeção de carga e descarga. Anthony, quer se apresentar aí, aproveitar o momento? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Eu me chamo Anthony Carraro, sou especialista de parte terminais, trabalho diretamente na operação de São Paulo aí. Bacana. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do desafio, né, de projeção de carga e descarga. Hoje na MRS a gente tem a necessidade de ter informação atualizada da quantidade de vagões que estão carregados ou descarregados dentro do terminal do nosso cliente. A gente precisa dessas informações, né, elas são relevantes para a gente para fazer a formação dos trens, né, e liberar as nossas composições aí para circulação. E hoje a gente depende do terminal do cliente, né, passar essa informação para a gente. A gente faz contato, né, tem o nosso controlador de pátio da MRS, que faz contato o tempo todo com o operador do terminal, e esse contato é via WhatsApp, telefone, chat, e-mail, várias formas aí de contato para ele conseguir captar, né, a informação e colher os dados ali de quantos vagões a gente já carregou ou já descarregou. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático, né? Por exemplo, a gente entregou um lote de 20 vagões para o cliente. A gente precisa a todo momento saber como que está ali aquele processo de carga ou descarga. Se já carregou 10 vagões, se já carregou 15, para saber quando o cliente vai me devolver os meus vagões e eu vou formar o meu trem ali para liberar para circulação. Então, hoje a gente tem muita dificuldade de monitorar esse processo, porque a gente depende de dados manuais e essa informação também, por vezes, demora a chegar para a gente. Então, o nosso desafio aqui, né, é trazer uma solução que seja possível a gente monitorar, né, todo o processo de carga e descarga dos vagões quando eles estão dentro do terminal. E a gente está focando aqui bastante no fluxo de celulose. O que é o celulose? Né? É uma fibra capaz de formar e de gerar diversos tipos de papel. Então, a gente tem um processo, né, um vagão específico para atender esse tipo de carga, e aí a gente está focando numa solução que atenda essa carga. Essa solução, ela tem que atender as regras aí da LGPD, né? Tem que ser possível integrar com os sistemas da MRS, e assim, a gente precisa de uma solução que seja automática, né? Que a gente consiga real time captar a informação ali se o vagão está vazio ou se está carregado, e enviar ela para a MRS para facilitar a vida ali do nosso controlador de pátio. E importante também, né, é desejável que tenha pouca intervenção na via e nos ativos, né? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar para o Anthony complementar alguma coisa e a gente está à disposição aí para tirar a dúvida de vocês. Perfeito. Endossando um pouco o que a Silvia trouxe, né? Realmente a nossa dificuldade aí nessas variações de informação. Então, é a nossa busca constante aí de inovação, né, para que a gente possa ter essas informações aí on time, diretamente ali, quando realmente a gente necessite dela, para qualquer tipo de monitoração, coleta, esse tipo de informação. Perfeito, pessoal. Coisa boa, só desafio legal. Esse projeção de carga e descarga, né? Muito legal como é que a Silvia trouxe ali os pontos. Então, esse, de fato, ele tem que ser real-time, né? Isso, tem que ser real-time. Quanto antes a gente receber essa informação, melhor, né, para os nossos controladores de pátio fazerem ali a programação do pátio e fazer o nosso trem circular, que é o que a gente quer. Perfeito. O João comentou aqui, fez mais uma pergunta, como é feito hoje a carga e a descarga desses vagões de celulose, né? Como que acontece esse processo?
Hoje ela é feita por empilhadeiras, né? Então é uma operação dentro do terminal, onde o cliente ele faz essa descarga com o equipamento dele próprio. E aí esse acompanhamento de descarga também é uma coleta manual também que ele faz assim que ele computa essa descarga dentro do terminal. Boa, legal. O Alexandre até perguntou aqui, né? O cliente faz esse monitoramento de alguma forma? Acho que você acabou respondendo aí, né, Anthony? Exatamente. Automaticamente ele acabei vendo a pergunta aqui, já endossei a resposta em conjunto aí. Boa. O Sandro colocou aqui, entender quais são os principais métodos aplicados pela MRS para carga e descarga dos vagões, virador, inferior, lateral, etc. Vocês conseguem exemplificar um pouquinho para a gente? Qual é o mais comum? Sim. Esse vagão que a senhora estava comentando aí, né? Nossa operação aí é um vagão de celulose, né? Ele é um vagão com lonado, né? Então ele é feito as aberturas laterais, e essas aberturas laterais ali dá a disponibilidade de fazer a retirada da celulose por empilhadeira ou por pórtico, que é um outro equipamento que eles têm para poder também fazer descarga. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma sugestão? Não, legal. Acho que ficou claro aqui para a gente também. Hoje vocês, né, a forma com que é feito hoje, acho que a Silvia já deixou claro para a gente, né, nesse processo inteiro. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou agradecer a participação dos dois. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Anthony. Obrigada, pessoal. Estamos aí à disposição. Boa. O Sandro já entendeu, já captou a mensagem lá para a gente, entendido e obrigado. Então, a gente fica feliz aí que a gente conseguiu passar a mensagem. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Anthony. Obrigado, Silvia. Parabéns pela explanação. Nada. Boa, show de bola. Então, pessoal, a gente passou por todos os 4 desafios aqui, né? Então, a gente passou os 4 principais desafios que a MRS tem hoje dentro do setor de inovação. E aí, agradecer também vocês a participação, acompanhar a gente até agora, até aqui. E a gente vai começar a falar um pouquinho, né, respondendo aquela questão que eu falei lá em cima, né, de quem pode participar da iniciativa. E para isso, eu gostaria de trazer aqui o Alexandre novamente, né, se o Alexandre puder estar aqui comigo. Alexandre, vamos esclarecer para esse pessoal um pouquinho, né, como participar, como que a gente consegue, de fato, né, estar presente dentro do programa de inovação aberta da MRS. Então, quem pode participar de fato do Open MRS hoje, Alexandre? Beleza, Diego. Cara, todo mundo pode participar, tá? A gente fala muito de startup, quando a gente fala de inovação, né? O nome startup ele tem pegado e se atrelado muito, né? Nesse contexto, mas todo mundo pode participar, tá? Empresa grande, pequena, MEI e colaboradores internos, desde que regulamentados ali em algumas pequenas exigências, tá? Então, para a gente fazer um contrato futuro, a gente vai no mínimo precisar de um PJ, tá? Mas nada impede que colaboradores internos também inscrevam as ideias, tá? Eu não lembro o nome de quem perguntou, mas... podemos revisitar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ajudei. Mas é só Murilo perguntou aqui, ó. Só para comparar com o programa interno ali, Murilo, cara, tem que se pensar, tá? Vale a pena jogar no Ideias, vale a pena trazer aqui para a gente, né? Aqui a gente realmente vai ser mais mão na massa, né? Ele vai ser um programa bem mais robusto ali do que o início do Ideias, tá? Mas pode ser uma ótima saída. Minha sugestão, cara, manda um e-mail para mim, a gente conversa, eu entendo melhor o que você quer propor e a gente consegue direcionar melhor, beleza? Eu acho que o recado que eu queria dar é um pouco esse, tá, Diogo? Hoje foi mais um gostinho para a gente realmente expor um pouco melhor os desafios, né? Além do que está simplesmente escrito ali no nosso site. E hoje foi mais realmente para trazer um pouco dessa visão dos nossos especialistas, tá? Então, inscrevam-se, né? Tirem suas dúvidas pelo e-mail, mas não deixem de se inscrever, tá? O Diego colocou aí o QR Code para a gente, já com o site, pessoal, fiquem super à vontade, vocês podem começar uma inscrição e finalizar ela depois, né? Podem mandar as dúvidas para mim aí e eu respondendo, vocês podem ir finalizando. E lembrando que, se você puder até puxar o cronograma lá atrás, Diego,
Consigo, sim. Só um minutinho. Tá É bom lembrar também, Alexandre, só para o pessoal saber, né, que eles podem se inscrever em mais de uma proposta, né? Às vezes a pessoa conseguiu identificar que ele tem uma solução para mais de um desafio e ele pode se inscrever em mais de uma proposta, né? Sim, perfeito, tá? Nada impede. Claro que depois vocês têm que justificar conseguir tocar as duas, tá, pessoal? Se for selecionado. Mas não tem problema nenhum. E só lembrando, frisando o cronograma aí, as inscrições vão fechar domingo agora, dia 24, tá, pessoal? E aí a gente pretende passar pela semana do Bootcamp, vai ser semana de imersão aí entre 8 e 16 de agosto. Então, para aqueles que forem pré-selecionados, essa semaninha aí já tem que estar reservada. Vai ser uma semana de bastante trabalho junto com o time da MRS, tá? Perfeito, Alexandre. Então, pessoal, aproveitem essa oportunidade. Lembrando que as inscrições são gratuitas, então não tem custo nenhum em participar dessas inscrições. E vocês também não precisam passar nenhuma participação do seu negócio, né? Completamente equity free aqui também, para vocês poderem participar da iniciativa e construir em conjunto a MRS. Então, esses são pontos interessantes que a gente pode trazer aqui para vocês. Deixa eu voltar no slide de inscreva-se aqui para a gente encerrar. Alexandre, palavras finais para o pessoal, convidando, chamando? Claro, pessoal, nos surpreendam, tá? A MRS está aqui de portas abertas, com um timaço de especialistas super engajados para resolver esses problemas, e eu acho que é uma baita oportunidade aí para quem tiver ideia, fazer ela acontecer, né? Então, cara, nos surpreendam e inscrevam-se para a gente poder fazer essa conexão dar certo. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Esse foi o webinar Tirando Dúvidas dos Desafios. Inscrevam-se, vamos fazer a inovação acontecer na MRS. Grande abraço e até a próxima. Tchau.